todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. Toda semana temos recebido, toda terça e toda quinta, às 15 horas, temos recebido um convidado para debater um tema diferente, um especialista de diversas áreas, para a gente mudar o foco, falar de conteúdos novos, trazer informação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu apresentar o nosso convidado, senhor José Paulo Neto, eu vou convidá-los para os próximos eventos do programa. Quinta-feira agora, às 15 horas, nós temos o tema Processo Decisório, como tomar decisões melhores. Na semana que vem, a gente tem mais 2 encontros, começando aí o mês de junho. Vamos falar sobre pós-venda na terça-feira e na quinta-feira, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, falaremos sobre um olhar para o meio ambiente em tempos de pandemia, após a pandemia, como tudo vai ficar, que a gente espere que isso passe logo. Dizer para vocês que eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail, que é eventos@abrafiltros.org.br. Se vocês tiverem sugestões de temas e também quiserem receber os convites dos próximos eventos, é só enviar uma mensagem para a gente que a gente faz o envio desse material, tá bom? Bom, o tema de hoje, e na verdade o convite que a gente fez ao senhor José Paulo, foi em função, em razão muito da sua experiência na área e também para a gente comemorar o Dia da Indústria, que foi ontem, dia 25 de maio, foi um dia atípico, né? Em função do feriado estadual, pelo menos em São Paulo. E aí a gente conversou e falou assim, vamos falar de água, né? E trazendo um pouquinho da expertise do senhor José Paulo, que são as águas subterrâneas. Então, o tema, a gente chegou no consenso de uso legal de águas subterrâneas na indústria e os impactos na redução de custos de produção. José Paulo Neto é geólogo com especialização em administração de empresas pela FGV e Escola Superior de Baleares, na Espanha. É CEO da Max Água Soluções em Água, presidente da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, presidente também da Associação Latino-Americana de Hidrologia para o Desenvolvimento, capítulo Brasil, consultor da ONU, Unesco, membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Brasil, Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, instrutor da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, membro da Comissão Brasileira para Programas Hidrológicos Internacionais junto à Unesco, membro também da Seção Brasil do Conselho Mundial da Água. Tem mais de 30 anos de experiência em perfuração, manutenção e reabilitação de poços, acompanhamento de perfuração e análise de dados para a reabilitação de mais de 3.300 poços. Tem mais de 50 artigos e trabalhos publicados em congressos e revistas científicas no Brasil e no exterior. Acumula 25 anos de experiência no tratamento de água e efluentes, com implantação de ETAs, ETs e ETAs compactas. É responsável por estudos de viabilidade, custo e alterações de coagulantes inorgânicos em diversos municípios do Brasil. Tem trabalhos de implantação de coagulantes 100% orgânicos em estações de decantação acelerada para obras civis no Brasil e no exterior. É também responsável por mudanças na metodologia e produtos para desenvolvimento de poços na mineração, além de trabalhos na área de regeneração de leitos filtrantes em filtros abertos e pressurizados em estações de tratamento de água. Seja muito bem-vindo, senhor José Paulo. Um prazer enorme ter o senhor aqui. A gente estava comentando aqui da sua agenda mega concorrida e você separou um tempinho para a gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Bom, queria agradecer a Abrafiltros realmente pela oportunidade. A gente tinha marcado um pouco isso presencial antes da pandemia, né? E agora passamos para digital, tá? O pessoal brinca e falou, pô, Zé, como é que tu consegue fazer tudo isso? Tocar a empresa realmente não é simples, tá? Não é uma coisa fácil, tá? A função que hoje, vou dizer que me toma mais tempo realmente é a questão da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas.
A ABAS é uma entidade que está há 42 anos, ela existe há 42 anos, e ela trata de todos os assuntos relacionados com água subterrânea. E nesses últimos 3, 4 anos, eu tenho me aprofundado nas questões legais que refletem diretamente sobre o uso de água subterrânea e sobre os usuários também. Tá? Então, eu deixei para dar uma pincelada nisso, eu vou deixar aberto para fazer, para vocês terem algumas perguntas, porque o assunto da água subterrânea é suficiente para tomar a gente 1000 anos de conversa aqui. Tá? Eu vou resumir tudo uma apresentação de 10, 15 minutos mais rápida, para vocês verem o que eu faço, e vou falar da indústria e vou abrir para perguntas para a gente poder discutir esses assuntos. Tá? Eu, como o próprio Adriano falou, eu estou nisso há 30 anos, a perfuração, e a maioria das indústrias, eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas eu sou capaz de dizer para vocês que a grande maioria deve ter um poço lá que fui eu que perfurei. Tá? Outro dia o pessoal me ligou e falou, pô, Zé, esse poço ninguém sabe quem é, tá aqui. Eu falei, pô, peraí, esse poço não é o poço debaixo de uma linha de alta tensão? Ele falou, mas como é que tu sabe que o poço... Eu falei, pô, porque esse poço fui eu que furei, sei lá em que ano, sei lá, em 95, não sei. Ele falou, pô, então você tem os dados? Eu falei, olha, eu tenho os dados do teu poço aí. Então, a gente trabalhou muito na indústria, tá? Na perfuração, e depois da perfuração eu migrei um pouco mais para o tratamento de água. Mas a gente continua na perfuração e os poços. A água é a minha matéria-prima principal e também é o que a gente mais faz hoje. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou fazer uma apresentação rápida, tá? Vou passar ela bem rápido. Se vocês reclamarem que está muito rápido, manda aqui pelo chat que está rápido, que eu dou uma desacelerada. Tá? Então, deixa eu colocar a apresentação aqui. Aqui, tá? Vocês estão com ela na tela de vocês aí? Sim. Sim. Então tá. Então, é difícil achar até um nome para isso. A gente colocou como uso legal de águas subterrâneas da indústria e o impacto na redução de custos de produção. Tá? Eu diria que o mundo não vai ser mais como ele era até dezembro do ano passado. A gente vai ter mudanças importantes, tá? E a água está nisso de duas formas. Uma, por ser um produto essencial, eu tenho dito, é com água que lavamos nossas mãos, e a água tem uma questão econômica associada muito importante, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar uns números do que é a água subterrânea no Brasil. Eu tirei a parte do mundo, mas só para te mostrar aqui. Então, eu sou presidente da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Eu sou o CEO da Maxiágua. A Maxiágua é minha empresa de tratamento de água. E sou também o presidente da Associação Latino-Americana de Hidrologia para o Desenvolvimento. A ALSUD, que é a Associação Latino-Americana, ela tem um viés muito mais científico, de apoio científico às comunidades, de desenvolvimento de projetos para controle de contaminação. E nós estamos em 39 países e a ALSUD tem realmente esse viés. A ABAS, aqui no Brasil, ela tem uma relação muito mais próxima com a sociedade. A gente trouxe as questões de gestão, a gente trabalha com questão de gestão aqui em São Paulo, com o Departamento de Água e Energia Elétrica, com os processos legais que a gente vai falar. Ela tem uma ação muito mais ampla, não só olhando para os poços e os perfuradores, olhando para toda a sociedade. Bom, vou falar rapidinho da Maxiágua para a minha empresa. O que a Maxiágua faz? A Maxiágua trata a água. Tá? A gente fornece, instala e opera ETAs compactas. A gente vai botando os termos novos que vão aparecendo. Agora tem ETAC, ETAs de tratamento de água cinza. Então, cada dia aparece uma ETEC, ETAC, vai aparecendo uma. Mas são estações de tratamento de água, esgoto, compactas ou para grandes sistemas. Sistemas de BOT, que são sistemas de transferência, onde você, para quem não conhece, onde você faz todo o investimento e o cliente vai ser cobrado por metro cúbico de água fornecida. A gente fornece químicos para tratamento de água, na linha de coagulantes e produtos para o tratamento de água. Nós fazemos tratamento de poços e trabalhamos com incrustação de redes e águas amareladas. Isso a gente faz muito em próprios sistemas que operam com água sabestre ou água subterrânea, que tem problemas de alteração de qualidade de água pelas tubulações. E a gente faz consultoria e regularização. Nesse escopo todo da Maxiágua, eu digo que eu brinco de geólogo, porque os poços representam um número de 5 a 10% desses trabalhos todos. Tá?
O slide que eu tenho é que a saúde não tem preço. Isso é anterior a todo o nosso processo da pandemia. Nós temos que pensar em água de duas formas. Uma é a água potável. É um tratamento legal diferente de uma água bruta ou uma água industrial. Uma água que eu uso no processo industrial, que eu uso numa torre de resfriamento, ela pode ter uma qualidade diferente de água potável. E quando a gente fala de água potável no Brasil, eu estou com uma reunião em paralelo, agora terminar essa, eu vou para a reunião que está ocorrendo, que são os parâmetros de qualidade de água potável no Brasil. A água potável no Brasil, ela tem uma outra classificação, ela é potável para uso humano. Então, a água potável atende um determinado padrão de qualidade que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, está na Constituição que compete ao SUS estabelecer esse padrão de qualidade e controlar a qualidade de água. E, além de tudo, para consumo humano, ela precisa estar clorada. Então, isso é água potável para consumo humano, ela é clorada. A água bruta ou água industrial, ela não precisa ter esse padrão de qualidade. Ela pode, vamos chamar de uma água menos nobre, porque é um processo que não requer potabilidade. Então, a gente tem essa separação de água potável e água bruta. Quando a gente fala em qualidade de água, nós estamos falando em problemas, simplificando, em problemas físico-químicos ou biológicos. Eu posso ter uma água que atende todos os padrões de potabilidade do ponto de vista que não tem nenhum elemento fora dos parâmetros estabelecidos, mas ela pode ter bactérias, ela é não potável por uma questão biológica ou bacteriológica. E ela pode ter problemas físico-químicos. Então, a maior preocupação vem que a maioria das pessoas, das empresas, não conhece realmente o problema, tá? Não conhecem os problemas. Os problemas chegam até nós, mas com informações muitas vezes que não são completas, tá? Então, por isso vem a pergunta, você conhece mesmo o problema? Quando nós falamos de água, de poços, água subterrânea, eu tenho que pensar lá na origem, tá? Então, quando se recebe uma análise de água, a minha água tem um problema X, ela tem esse problema, vamos pensar na origem. Como foi construído o poço, foi feita manutenção, essa análise ela é única. Eu tenho um tratamento, esse tratamento foi dimensionado para sua vazão de uso, para sua vazão de tratamento. Foram consideradas essas perdas, você está super explorando o teu tratamento. Então, tem todo um arranjo necessário para entender o problema. No momento que você entende o problema, fica mais fácil você tratar, tá? E isso é uma que a água faz com bastante precisão, porque eu sempre digo, quem entende de poços são geólogos. Quem opera meu coração, quem operou, foi meu cardiologista. Então, eu tenho que proteger os geólogos. Até coincidentemente, foi dia 25 da indústria, e agora, dia 30 de maio, é dia do geólogo. Então, 30 de maio é dia do geólogo. Então, são os geólogos que entendem dos poços. Muitos erros ocorrem porque se tenta tratar uma água, mas não se conhece os problemas da origem. Tem um caso típico, o pessoal me ligou e falou, não, meu poço tem 10 ppm de zinco. E eu falei, não tem. Não tem, porque o outro disse, eu falei, não tem 10 ppm de zinco. O teu zinco está relacionado com a sua tubulação. Ah, não, porque o cara do laboratório fez, porque não sei quem. Eu falei, olha, presta atenção. É a teoria da macieira de José Paulo. Debaixo da macieira tem maçãs. Se você encontrar melancias, é porque alguém colocou lá, ou você tem um erro nessa análise que detectou melancias. Não pode ter zinco nessa proporção na tua região, porque são rochas ou no embasamento cristalino, isso, migmatite, e não tem esse zinco para fornecer. Resultado, não tinha zinco que ele pensava. O zinco está relacionado com a tubulação. Então, o entendimento do problema é uma coisa importante quando a gente pensa em tratamento, tá? A gente é muito cuidadoso com isso, a questão do tratamento. Precisa entender o problema. Como é que você entende isso? Quando eu manuseio uma análise de água, que eu tenho um problema para resolver, eu começo, muitas vezes, pelo balanço iônico das análises. Eu tenho programas para interpretação das variações dos resultados dos laboratórios. Então, se você me mandar uma análise com os parâmetros que eu preciso, eu te digo se essa análise está correta ou não. Dá para fazer isso, tá? Então, a gente precisa ter, primeiro, certeza
que aquele raio-x está corretinho, ok. Depois você faz uma classificação hidroquímica da tua água para você entender, é o caso do zinco. Pô, só tem esse caso de zinco nessa região e não tem rocha geradora de zinco. Vai ter zinco? Não, vamos procurar de outra forma. Então, o importante é conhecer o problema, tá? Aí vem uma questão que é super importante, que vai pesar muito agora depois pós-pandemia. Muitos processos estão instalados. Eles podem ser, vamos dizer, alterados, mudados. Muita coisa está travada por investimento que não foi. Para reduzir custo operacional, eu diria que sim, tá? Quando você pesa um tratamento de qualidade de água, eu tenho esse gráfico que é simplista, que você tem que avaliar. O cliente, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho 100 mil litros de água que eu posso produzir pelos meus poços, um poço, 5 poços ou 2 poços. Eu vou gastar toda essa água? Olha, eu preciso de 110 mil. Então, a minha perda no tratamento precisa ser a menor possível, porque eu vou usar toda a água. E os tratamentos, eles vão ter perdas de operação. Então, eu preciso ter um tratamento que tenha a menor perda possível, porque eu tenho uma demanda de água superior à minha produção. Então, isso pode implicar um investimento inicial mais pesado ou no custo do tratamento mais pesado, visando ter um tratamento que tenha a menor perda possível, e na conta final, quando eu fizer isso, eu vou chegar ao melhor resultado financeiro de exploração. Então, isso também é uma coisa muito importante. Por outro lado, se eu tenho 100 mil e tenho 50 e eu não tenho folga de investimento, eu posso perder um pouquinho mais de água e ter um tratamento mais simplificado. Portanto, que ambos atendam ao meu padrão de qualidade que eu preciso. Então, pesar a perda, o custo de operação e o custo de aquisição é sempre muito importante em dimensionar tratamentos quando se tem um problema. Porque senão acaba adquirindo uma coisa que não é o que se pensava e vai ter um problema e um custo durante anos e anos. Poços são coisas que duram anos, 20, 30, 50 anos ou mais. Então, vamos lá. Então, os sistemas hoje, para água potável, de cloração, eles podem ser os mais simples possíveis, uma bomba dosadora, ou um sistema como esse, que já tem um sensor digital de leitura e reposição de cloro, ou um sisteminha, esse da direita aqui, mais complexo, onde eu ajusto todos os meus limites de entrada e de saída, determino eletronicamente, eu tenho sensores de medida que me dizem exatamente o que eu estou entrando, o que eu preciso repor e os meus resultados de saída. Tá? Sistemas para tratamento de metais, que são os mais comuns em água subterrânea, como ferro e manganês, deixaram de ser parafernálias infernais para sistemas como esse que vocês têm na tela, está aqui para 6 metros cúbicos por hora, um sistema, isso está num condomínio, sistema altamente eficiente, tem 1,70 de ferro, para 6 metros cúbicos por hora, uma perda mínima, a gente botou uma caixinha de recuperação para retrolavagem. Então, você faz isso hoje com mais tranquilidade, que você tem equipamentos e materiais melhores do que você tinha no passado. Tá? Sistemas para redução, vamos pensar, a gente tem muito, eu atuo no Brasil inteiro, atuo muito mais em São Paulo. Então, a gente tem muitos casos de fluoreto na região metropolitana, tá? E também no interior de São Paulo a gente tem. Então, os sistemas para remoção de fluoreto são sistemas que têm um custo de operação importante. Não é só uma implantação. Vou colocar uma osmose e vou perder 30%, 40% da minha água, vou colocar um sistema de resina e troca iônica. Esses sistemas, eles têm um custo importante. Então, eu fiz esse gráficozinho aqui, que é a saída do poço, os que estão em vermelho, os teores de fluoreto acima de 2,5, e o verdinho é pós-tratamento. Então, quando se implanta um sistema como esse, você faz o quê? Você faz uma curva de resultados versus um blend final de água para você determinar os momentos de regeneração do sistema. Se você não faz isso, o sistema vai operar? Pode operar. Só que ele pode operar com um custo muito superior do que ele poderia. Então, é importante você conhecer isso e estudar não só as questões de implantação, mas as questões de operação, para que você trate a água, atenda os padrões de qualidade que você precise,
mas que tenha também um menor custo de operação, porque daqui para frente vai ser cada dia mais importante a questão do custo. Então, isso, para vocês verem, é um sistema para remoção de fluoreto, para redução de fluoreto de 5,5 metros cúbicos por hora, água subterrânea, não tem nada demais. O que tem de segredo aqui dentro? Eu fiz o meu primeiro sistema desse em 2003, e o segredo está na composição interna das resinas de troca iônica, nos processos de regeneração, nas pressões de regeneração, nos fluxos. Tem um monte de segredos no meio do caminho que tornam os processos eficientes, mas são viáveis e não são nada do outro mundo em questão de valores, tá? São acessíveis hoje tranquilamente. Vamos falar de poços. Bom, nós fazemos tratamento em poços. Esses poços são poços aqui da CAGES, lá do Ceará. Eu sou formado lá no Ceará, na Unifor. Então, são poços da CAGES no Ceará, onde se recuperou poço em Juazeiro do Norte. O quadro da direita tinha uma vazão de 300 metros cúbicos por hora após os trabalhos, e antes, aqui à esquerda, a água mais marrom, tinha uma vazão de 103 metros cúbicos por hora. Então, é possível fazer operações em poços e recuperar vazões. Esse caso aqui de Juazeiro, ele cresceu a vazão de exploração 3 vezes, de 103 para 304, se não me falha a memória. Nós também atuamos com questões de desincrustações em tubulações que geram águas amareladas, tá? Então, isso é um ensaio de desincrustação acelerada, que a água pode sair potável do seu poço e se tornar não potável pelo fluxo nas tubulações. Por fim, outra coisa que vai ganhar mais importância, o controle e gerenciamento. A gente bate nisso há anos. O controle operacional, principalmente dos grandes usuários, ele é muito importante e ele reduz custo. Como é que você faz hoje isso? Hoje os sistemas estão integrados. Eu posso instalar um sistema único num poço que ele pode controlar a vazão e qualidade de água do rio simultaneamente, de um lago, de uma represa, nível dos meus reservatórios, dá para fazer tudo. E isso, qual é o resultado disso? O resultado disso podia estar na tela agora com vocês, tá? Como é que você faz tudo isso? Isso, todo o acompanhamento, você faz isso online. Então, você pode fazer por GPRS, por alguma linha de transmissão, por linhas fixas, por linha de dados. Você transmite para o seu celular toda a informação que você precisa. Você precisar saber hoje a vazão do teu poço, você pode saber no teu celular agora. O teor de cloro que está na tua água potável, você pode saber pelo teu celular. O que isso faz? Isso prevê os problemas, isso ajusta os programas de manutenção, isso identifica variações importantes de qualidade e de quantidade para que você tome medidas preventivas, tá? Então, o monitoramento digital dos poços é o caminho futuro. A mineração faz muito isso, tem muitos poços, a Vale estava lá com 98 poços, eu furei lá, sei lá, também em Bolinha. Então, você, conhecendo melhor os poços e acompanhando melhor, você tem resultados melhores de custo de operação disso, tá? Bom, para quem não conhece as águas subterrâneas, e porque elas estão realmente escondidas, eu vou dar alguns números para vocês do que é a água subterrânea no Brasil. Esses números Brasil, eles se repetem pelo mundo, não é exclusividade nossa, tá? A Suíça, por exemplo, é abastecida, 80% do abastecimento da Suíça é feito por águas subterrâneas. 40% através de poços, 40% efetuado através de fontes e nascentes, que é água subterrânea. Então, você vê, um país como a Suíça, nos Alpes, ninguém imagina, 80% é água subterrânea. E vamos chegar no que isso traz depois da questão econômica disso. Então, eu resumi alguns números, esses números veio do Trata Brasil, aí eu utilizei esses números na audiência pública do Marco Regulatório do Saneamento, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, se a gente imaginar toda a água superficial do planeta, se vocês estiverem na cabeça agora imaginando, o Rio Nilo, o Amazonas, todos os rios, lagos, laguinhos, represas, tudo que a gente tem de água superficial, nós temos 62 vezes mais água subterrânea nesse planeta.
Tá? Então, o volume de água subterrânea, o Solimões foi medido em 113 mil metros cúbicos por segundo. Tá? Não é nada em relação à água subterrânea. O problema dela é que ela está enterrada, está escondida, a gente faz um uso imenso, mas não percebe. Então, ela não tem a visibilidade que a gente gostaria. No Brasil, nós temos em torno de 2,5 milhões de poços perfurados. São 2,5 milhões de poços. E se fala em mais 3,5 milhão de poços escavados e nascentes, em propriedades rurais. Ah, é o chamado Poço Caipira, é a cacimba. Então, imagina, propriedades rurais cadastradas, tem 1.100.000 propriedades rurais cadastradas no Brasil que têm poços. Mas nesse cadastro não fala se tem um poço ou 5 poços. Tá? Então, esse número foi um número feito pelo pessoal para o Trata Brasil, que chegou a esse número de 2,5 milhões de poços. Ou seja, é um número importante. O que esses poços tiram de água? Tá? Eles tiram algo em torno de 18 bilhões de metros cúbicos por ano, que seriam 557 metros cúbicos por segundo. Para quem não conhece isso, a região metropolitana de São Paulo anda com a Sabesp na faixa de 60, era 78, depois com racionamento, com crise, mas nós estamos falando em fornecer água, o volume de água extraído é 10 vezes a região metropolitana de São Paulo. Tá? É uma água que poderia atender hoje toda a população do Brasil, 230 milhões de pessoas poderiam ser atendidas com essa água. É um volume de água extraído muito importante. Aqui, quando a gente fala em 553 metros cúbicos por segundo, São Paulo está na faixa então, de 60, 70 metros cúbicos por segundo, a região metropolitana. É um número importante. E aí vem o que eu chamo de um pequeno problema. Quanto vale essa água? Se essa água fosse tarifada, se fosse cobrada uma tarifa da concessionária, não a tarifa Sabesp, a tarifa média Brasil, isso teria um valor de 59 bilhões de reais por ano. Para quem não conhece, o saneamento tem investido na faixa de 8 bilhões público, 2 bilhões privado, é o que se diz em 2018, investimentos no saneamento, 10 bilhões. Se fosse cobrar essa água, ela valeria 59 bilhões. Então, primeiro problema, a sociedade tem como pagar esses 59 bilhões se fosse cobrar? Não, é impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça. A sociedade, a indústria, o usuário não tem como pagar essa água. A tarifa média utilizada aqui, a tarifa média utilizada aqui foi de R$ 3,36, R$ 3,36 por metro cúbico de água. A tarifa Sabesp comercial é na faixa de R$ 20,42. O que se paga de água hoje? Você paga uma tarifa ao redor de 3 centavos, que ela é direcionada ao comitê de bacia, de onde está localizado o seu poço. Então, esse valor da água chama atenção. Num sistema que se investe 10 bilhões de ano, eu tenho um produto que, se eu cobrasse, eu poderia cobrar 50 bilhões, isso chama atenção. Só que não tem como ser cobrado isso, porque não tem como se pagar isso. É impossível se pagar toda a água subterrânea. Tá? Eu tive acesso a um projeto essa semana para, inclusive, nem tarifar esses 3 centavos por metro cúbico, porque uma pequena propriedade rural, isso pode fazer diferença. Ele usa água para irrigação, parece que não é nada, mas ele paga uma continha de água. Então, o que acontece? O valor econômico da água atrai atenção sobre ela. Isso foi uma coisa que a gente discutiu na questão do marco regulatório do saneamento. Tá? Esses 75 bilhões que estão aqui são os poços que estão instalados no Brasil, valem ao redor de 75 bilhões. Então, eu tenho um sistema de 2 milhões de poços que vale 75 bilhões, mas que pode produzir água 59 bilhões. Para quem está esse benefício? Para a sociedade. Porque uma vez que eu não sou tributado, eu sou taxado sobre isso, eu estou economizando. Se eu fosse pagar na minha indústria a água do meu poço, que eu pago 3 centavos, se eu fosse pagar uma tarifa de R$ 20 por metro cúbico, o que iria acontecer? Eu ia colocar no preço do meu filtro, a hora que eu fosse trocar o filtro do carro, do ar-condicionado, a indústria
colocaria um custo que pode chegar a 550 vezes maior do que ele paga hoje, entre os 3 centavos e os 20 reais e pouco, ou ele coloca no filtro, ou ele racha a indústria. Então, não dá para pagar isso. O grande benefício da água subterrânea é ter essa distribuição e na redução de custo para a indústria. E essa redução de custo para a indústria pesa na lucratividade da indústria e na redução do preço final. Aí, por que esses comentários? Porque nós estamos no momento da mudança no Brasil. O Brasil não pode continuar na situação de saneamento que está. Morrem em torno de 12 mil pessoas por ano diretamente relacionadas à falta de saneamento. 3.500 crianças por ano morrem relacionadas à falta de saneamento. Então, não tem como ficar investindo 8, 10 milhões. Precisa mudar isso. Esse marco regulatório que está no Senado agora, saiu da Câmara, está no Senado, é o projeto de lei 4162, para quem não conhece. O que acontece? Ele visa acertar regras para que se aumente o investimento privado no saneamento. Tá? E quando começou isso, peraí, mas o saneamento vai cobrar da indústria, não vai cobrar da indústria? Aí a ABAS fez um papel fundamental de discutir isso com diversas entidades para que a gente não salvasse o saneamento, mas matasse a indústria, o shopping, o comércio para pagar essa conta. Nós precisamos sim salvar o saneamento e arrumar? Sim, mas eu vou ter que sacrificar a indústria, o comércio, os hotéis, os shoppings para salvar o saneamento? Que adianta? Eu salvo um e mato o outro? Então, a gente fez um trabalho forte nisso, visando o quê? Proteger a garantia constitucional do seu direito de uso de águas subterrâneas. O usuário tem direito a usar água subterrânea no Brasil. E a gente vai ter umas perguntinhas lá sobre isso. Então, aquele volume de água, o que abastece? 52% dos municípios do Brasil são abastecidos por água subterrânea. 36% só água subterrânea e mais 16% por uma mistura de água subterrânea e água superficial. Então, mais da metade dos nossos municípios é abastecido por água subterrânea. E números de população, quanto representa isso? Esse número de população está entre... Tem um estudo que fala que é 23%, tem um estudo que fala que é 50 e poucos. Eu usei os números que me pareceram mais confiáveis, que é algo ao redor de meio a meio, da população utiliza água subterrânea. E o que é muito importante, a crise hídrica, a deficiência de água, eu vi uma matéria essa semana na televisão, a televisão ela anda tóxica, né? Só fala de Covid. Quando você acha que vai ver uma notícia boa, vem a crise de água em Curitiba, racionamento, não tem água, está tudo seco. Tá? Então, é melhor, eu não sei o que faz mais mal, o Covid ou a TV. Então, está difícil. Então, Curitiba agora não tem água. Então, nós temos, eu sempre disse, estamos com uma crise hídrica, não acabou isso. Então, os municípios que menos sofreram são os municípios que se utilizavam de água subterrânea. Os municípios que dependiam praticamente, exclusivamente de água superficial são os que mais sofreram, como a gente viu na região metropolitana de São Paulo. O abastecimento é mais de 90 e poucos %, água superficial, até pelo volume de água que precisa São Paulo. São Paulo está no volume de água, 60 metros cúbicos por segundo, 70, não é um volume pequeno de água, tá? É um volume muito importante. Então, não tem essa água subterrânea aqui na região metropolitana, nem se a gente quisesse abastecer a região metropolitana por poços. Diferente do interior do estado de São Paulo, onde a Sabesp tem uma larga atuação e 70% dos municípios são abastecidos por água subterrânea. E onde está essa água? Peraí, metade dessa água, como é que ela está distribuída? Um grande usuário é a agricultura e pecuária. Tá? A agricultura é um grande usuário de água subterrânea. Eu tenho abastecimento múltiplo, abastecimento doméstico. Está aqui na faixa de 30%, porque as cidades são importantes. Abastecimento público urbano e industrial. Então, como é que essa água, imagina, como é que essa água é distribuída? Uma grande parte abastece as populações e grande parte abastece a indústria e a agricultura.
Tá? Imagina se fosse taxar a indústria essa água. Quando eu falo em uso legal, peraí, mas eu posso usar essa água? A minha indústria tem um poço, ele não está regular, como eu faço? E os impactos da redução de custo. Primeira coisa que a gente discutiu nessa questão legal foi qualquer sensível mudança numa água que são 550 metros cúbicos por segundo vai afetar de uma maneira muito importante a todos nós. Não é mexeu uma vírgula que não vai afetar ninguém. Não. Qualquer mudança vai afetar de uma maneira importante. A gente espera que esse projeto, que esse 4162 que está no Senado, saia de lá, volte para a Câmara, seja aprovado, sancionado, para que se permita maiores investimentos e que não se ataque em custos à indústria. Isso foi um ponto importante no projeto. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Qualquer sensível mudança, vamos taxar, vamos cobrar, vamos tarifar, que são coisas diferentes, taxas ou tarifas. Mas é só 5 centavos, são só 10 centavos. Mas isso vai afetar muito a cadeia. Principalmente, vocês imaginem, esses dados são antes da pandemia. Imagine uma questão do turismo, quanto isso afeta o turismo. A grande maioria dos hotéis tem poços. A grande maioria dos shopping centers tem poços. O comércio tem poços. Os prédios têm poços. Então, qualquer pequena mudança afeta a todos nós. Outros pontos importantes. Se eu elevo o custo da água para a indústria, eu perco competitividade. Por quê? Muitas indústrias, a água é matéria-prima. Não vamos nem falar em cerveja, refrigerante, suco, que a água é matéria-prima. Imagina os volumes que se utilizam de água para a produção desses produtos. Tá? Eu, sei lá, na época da Antártica, a gente estava no poço, eu furei acho que 41 poços para eles. Tá? Eu não sei quanto eles andam hoje, a Ambev, eu tenho os números de cabeça, mas toda a indústria alimentícia tem poços. Então, qualquer mudança afeta diretamente o custo, a indústria e a sociedade. Tá? E outro ponto importante, afeta a liberdade econômica. Quando eu quero taxar, tributar a água para salvar um segmento, eu estou favorecendo um segmento do saneamento em detrimento da indústria do comércio. Então, isso é uma coisa que a gente interferiu no projeto, a gente pediu, fomos ouvidos pela comissão especial, a gente discutiu isso, que é uma forma de proteção, de não sobrecarregar a indústria e todos nós, principalmente agora, nesse momento. Questões legais. Eu posso usar água subterrânea no meu empreendimento, na minha indústria, no meu comércio? Sim. De maneira legal? Sim. Para você ter um poço legal, você precisa de um... Pela Constituição, foi dada que a água subterrânea ela é de dominalidade do Estado. Então, o Estado precisa te fornecer uma outorga de direito de uso dessa água. Então, para você ter uma água, um uso regular, você precisa ir aqui em São Paulo, no Departamento de Águas e Energia Elétrica, em Minas, no IGAM, no Rio de Janeiro, no INEA, você vai ao órgão gestor e pede uma outorga de uso de recursos hídricos. Aí essa outorga pode ser para fins potáveis, consumo humano, e fins industriais, mas é absolutamente legal. Santa Catarina agora está com problema de querer inventar que não se pode utilizar, está em Xanxerê lá, que não se pode utilizar água potável, baseados na antiga Lei Nacional de Saneamento, na 11445, só que está regulamentada por um decreto de 2010, o 7217, que não diz nada disso, não traz nenhum impedimento ao uso de água subterrânea. Mas alguns municípios e algumas concessionárias têm se valido de uma lei que não é citado o decreto regulamentador, só cita a lei, não cita o complemento dela, para dizer que o usuário não pode fazer uso de água subterrânea, o que é absolutamente incorreto. Isso por quê?
visam faturar essa água e fazer dinheiro com ela. Em resumo, é uma questão econômica, não é uma questão de preservar a saúde, de nada disso, tá? Até porque a água potável fornecida num prédio ou numa indústria, qualquer empreendimento hoje legal no Brasil, ela tem um controle de qualidade muito rigoroso. Em São Paulo, nós atendemos a legislação federal, que é a Portaria de Consolidação 0517, que é a antiga 2914 de água potável, e temos a SS 65, que é uma legislação estadual, e temos uma legislação municipal. Então, o poço tem um controle de qualidade com medições diárias de cloro mensais, semestrais, anuais, um acompanhamento e controle de qualidade muito rigoroso. Então, a questão, quando se fala em restrições de uso, nós estamos falando em questões econômicas. Tá? Como é que eu faço o poço legalmente? Se eu não tenho o poço ainda, eu vou para uma avaliação hidrogeológica, eu vou para uma análise econômica para ver se isso é viável ou não. O poço é um investimento. Aí eu tenho, depende do estado, se sai uma licença de perfuração e uma posterior outorga, se está saindo direto as outorgas como está em São Paulo, aí você parte para a perfuração, para adequação da tua água na forma de tratamento. Vou usar uma água industrial? Posso ter esse parâmetro aquele fora? Sim, não. Preciso tratar? Sim, não. E quando você fala de água potável, você precisa ter um controle de qualidade com procedimentos perante a Covisa, a Comissão Municipal, que é da Anvisa. Então, você tem um acompanhamento disso daí, mensal, semestral e anual, conforme as legislações. Outra coisa, eu sou obrigado a comprar água na concessionária? Foi o caso de Xanxerê lá. O município tem um condomínio, os caras têm um poço, estava regular, foram renovar o outorga, o Estado falou para eles que não. Mas não por quê? Ah, porque você tem que comprar da concessionária. Negativo. Você não tem obrigação de comprar a água da concessionária pública. Você pode fazer uso do seu poço, da sua água subterrânea. Tá? Então, quem cita que as fontes alternativas, que são consideradas, vamos chamar simplificado, os poços, eles são absolutamente legais, desde que eles cumpram esses procedimentos de outorga e tudo mais. Utilizar a água subterrânea oferece vantagens? Sim. A vantagem principal, segurança no abastecimento. Teve a crise hídrica, eu cortei esse gráfico com vocês, os municípios, eu tenho isso, os municípios que mais sofreram e menos sofreram percentualmente. Os que menos sofreram, como eu comentei, são os que tinham poços. Se não tivessem os poços na região metropolitana de São Paulo, hoje se fala em São Paulo em 15% do abastecimento efetuado por águas subterrâneas, não da Sabesp, de todos os poços da cidade. E onde estão esses poços? Esses poços estão na infraestrutura, 2 na rodoviária, 8 no aeroporto de Cumbica, 2 aqui em Congonhas tem um parado, estão nas escolas, todos os hospitais têm poços. Então os poços estão na estrutura. Nós viveríamos hoje sem os 10 metros cúbicos por segundo, aproximadamente, dos poços na região metropolitana? Não. A cidade não tem como viver sem isso, porque ela não tem mais de onde tirar água. Nós temos uma população de 23,4 milhões de pessoas e não temos mais de onde tirar água. Então, os poços são fundamentais na segurança do abastecimento. Quem sofreu menos na crise? Quem tinha poços. Quem sofreu mais? Quem não tinha. Uma forte redução de custos. Deixa eu dar um número, se vocês, a gente não sabe as pessoas que estão aqui, vou dar um número. Um shopping center poderia pagar uma conta média de água de 70, 80 mil reais por mês. Qualquer shopping. Todos os shoppings têm poços, a grande maioria deles. Eu, principalmente, furei umas dezenas. Se um shopping pagasse 80, 50, 100 mil reais por mês de água, aonde que é esse custo? O condomínio. O condomínio ia botar onde? No lojista. E o lojista ia chegar onde? No seu produto. É simples. Não tem como absorver esse custo. Então, a água subterrânea é uma forte fonte de preservar recursos. É uma questão econômica. Bom, garante qualidade, eu tenho muito menos variações de qualidade nos poços do que na água superficiais, e eu tenho uma vantagem competitiva. Muitos prédios já estão citando, inclusive nos lançamentos, olha,
nós temos poços, nós temos estações de reuso de água, nós vamos ter uma utilização sustentável. Os sistemas estão indo para isso, uma utilização sustentável dos prédios. Os prédios tendem a ser sustentáveis. Então, a minha água que eu jogava fora no ar-condicionado, ela vai para a torre de resfriamento, da torre de resfriamento que não perde, eu trato ela de volta e reaproveito ela. O que sobrou eu jogo no meu jardim. Então, os prédios estão indo para a sustentabilidade. Com certificações tipo LEED, Gold, Platinum, Silver. Por quê? A tendência é essa, isso está se tornando uma vantagem já nos empreendimentos. Tanto que tem uma norma nova da ABNT para redução do consumo de água em edificações. A gente participou dessa norma também. Tá? Então, perfurei um poço, ou já tinha um poço, parti para um processo de regularização, quero usar ele industrial ou potável, talvez eu precise adequar ele, talvez ele não precise, os poços podem ter. Eu diria para vocês que 70%, 80% dos poços não tem problemas de qualidade, você vai fazer uma simples cloração, que a água vai estar como potável, e os que têm problema você vai adequar aos parâmetros que você precisa, potáveis ou não potáveis. Tá? Então, outra questão importante, preciso separar águas potáveis. Eu tenho água potável do meu poço. Eu preciso separar a minha água potável da minha concessionária. Por quê? São águas potáveis. Por que eu vou separar duas águas potáveis? A própria legislação não requer isso. Então, isso é um outro argumento que se utiliza, que se ouve muito, mas que não é válido. Não tem legislação que suporte isso. Bom, a gente sempre prega a preservação de tudo, tá? Eu digo que a gente deve usar o sistema da concessionária, junto com os poços, junto com o reuso de água, com dessalinização quando possível. Para quê? Cada vez que eu uso água subterrânea, eu poupo água superficial e vice-versa. Tá? E eu botei um item importante, que inclusive está na legislação, a redução de perdas. Os sistemas perdem água. Então, tem que se trabalhar também na redução de perdas, não é só aumento de produção. Tá? Então, opa, já está aqui. Então, essa questão das perdas é uma coisa que é importante. Para quem não conhece, tem municípios do Brasil que perdem 50% da água que produz. Como é que perde isso? Perde nas redes, perde por descarga, tem um monte de perdas no sistema. Tem perdas em lavagem de filtro, tem perdas físicas que não são possíveis de tirar. Mas tem muitas perdas dos sistemas que são possíveis de ser corrigidas. Tá? Então, aqui nós temos sistemas no Brasil que são altamente eficientes. E temos sistemas que são altamente ineficientes. Então, eu preciso controlar também. Então, quando eu falo em utilizar tudo, também eu falo em controlar perdas. E se vocês prestarem atenção, eu dei uma puxada aqui na água subterrânea e botei ela maior que o abastecimento público e que todo mundo. Tá? Então, olha, eu ia falar só 10 minutos, eu já passei aqui, tá? Nós temos minutos aí, vou deixar para o Adriano. Olha, a maneira mais fácil de me achar é por e-mail. É esse meu e-mail que está aqui, o jp@maxiago. Meus e-mails eu respondo todos. O WhatsApp está desligado as notificações. Tá? Eu já não consigo mais. Não dá para você trabalhar com telefone celular, com e-mail, com WhatsApp, não dá mais. Tá? E agora os lives, então, assim, se vocês precisarem de mim, a gente está à disposição. Eu não sei se o Adriano tem uns minutos, se alguém tem uma pergunta, como é que é a dinâmica agora, eu vou devolver para o Adriano aí, tá? Para a gente ver como é que faz agora, aí, qual é o próximo passo aí. José Paulo, muito obrigado. Foi muito esclarecedor, conteúdo rico. Obrigado mesmo por toda a explanação. Agora a gente tem sim um período aqui para perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas pelo nosso chat aqui embaixo ou podem fazer por áudio ou por vídeo. E eu sei que a primeira sempre é difícil de sair e eu vou fazer, tá? Com certeza, vamos lá. O senhor mostrou um estudo da Trata Brasil e do Centro de Estudos de Águas Subterrâneas da USP, que apontou aí os principais usos das águas subterrâneas. Aí você mostrou o abastecimento doméstico, agropecuário. Por que o industrial está em 10%? Você acha que é desconhecimento?
Não, olha só. Esse estudo, assim, o meu vice-presidente da Abos, Ricardo Hirata, ele é o diretor do CEPAS, o Centro de Estudo de Água Subterrânea da USP, que fez esse estudo para o Trata Brasil. Tá? A questão é, os volumes da irrigação são muito grandes. Então, a irrigação acaba tomando uma parte importante, porque os volumes que se utilizam na irrigação são estúpidos. Por exemplo, é difícil você pegar eu não sei se vocês conhecem pivô central, que são os pivôs de irrigação. Um pivô que irriga uma área de 4 alqueires gasta 150 mil litros por hora operando. Então, os volumes de água na irrigação, eles são muito grandes. Então, as outras fatias se tornam menores. Tá? Então, essa diferença da irrigação é grande. Outra, a irrigação, junto com as cidades, são as maiores perdas de água. Os nossos processos de irrigação por aspersão, eles têm uma perda de água imensa. Você passa aí na beira das estradas, você não viu os aspersores ou os pivôs centrais, tudo irrigando. Grande parte daquela água é perdida sem sequer tocar o solo. No Texas, eles fizeram algumas maluquices e começaram a mudar as culturas, estavam plantando milho. O que aconteceu? Sistemas de irrigação, alguns sistemas como os nossos, de aspersão ou por pivô, eles demandam muita água com muitas perdas. Então, o que aconteceu? Começou uma superexploração e rebaixamento dos aquíferos. Qual foi a solução? Se mudaram as culturas para cítricos, com irrigação por microgotejamento, e houve o quê? Uma recuperação dos aquíferos. Isso é outro caso que acontece claramente na Califórnia. A Califórnia produz 80% dos legumes e verduras dos Estados Unidos. Só que tudo irrigado por água subterrânea. Uma parte importante vem da água superficial, do próprio do sistema de captação de Los Angeles, que tem agora 106 anos, mas está tendo uma restrição porque não tem mais água disponível. Então, a agricultura tem realmente um consumo imenso de água. Tá? Então, isso pesa tirando as outras partes. As cidades, imagina, uma cidade como São Paulo, 23 milhões de habitantes, 23,4, a região metropolitana, com um consumo de 60 mil litros por segundo. Por isso que no gráfico pesa a questão do uso de abastecimento humano. Tá? Um poço para uma indústria, vamos dizer uma indústria média, uma indústria média pode ter um poço de 20, 30 mil litros por hora. Vamos falar um shopping. O shopping pode gastar 20, 30, o shopping pequeno pode gastar 10 mil litros por hora. Esses números são pequenos em relação ao abastecimento público, que em vez de estar em 1.000 litros por hora, está em 1.000 litros por segundo. Tá? 3.600 vezes diferente. Então, é por isso que parece que a indústria não tem um peso tão grande. Tá? Mas, do ponto de vista do coração, é aquilo que eu falei. A indústria, para mim, é fundamental. A cervejeira, você não pode... Os poços de alguma cervejeira, são poços de 400 ou 500 mil litros por hora. Como é que você... E é 100% da cerveja produzida com água subterrânea. Tá? Você não tem uma cerveja produzida com água superficial. Tá? A última que eu trabalhei foi a Boêmia em Petrópolis, que utilizava água no sistema público e saiu de lá porque não tinha mais água. Tá? Então, por isso essa questão do peso da indústria ser ali, 10% ali, não é que não é um peso grande, é que os outros consumidores têm volumes muito grandes também. Tá? Legal. Gente, fiquem à vontade para perguntas, seja por áudios, por vídeo ou aqui pelo chat. Se vocês não fizerem, eu vou continuar fazendo aqui. Eu tô vendo aqui o meu ex-presidente da Abas, aqui o doutor João Carlos Simanque de Souza, está aqui sorrindo, aqui do lado deles. Aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito prazer. O Souza tem 35 anos de Sabesp, né, Souza? O Souza é nosso ex-presidente, é membro vitalício do Conselho da Abas. 30 e quantos? 30... Tá, tem que ligar o microfone, Souza, tem que ligar o microfone. Aí, ligou. 30 e quantos, Souza? Não, 28 só. 28, então já arredondou para 30. Só 28. Antes eu fiquei como você, nas empresas de perfuração. Eu comecei minha vida como perfurador. Como perfurador. De janeiro.
E a Airlift? A gente tem uma experiência larga aí. Eu brinquei nessa audiência pública da questão do saneamento, que é uma coisa que foi realmente importante. A ABAS está lá atuando, que a gente fez uma defesa forte. Eu conversei muito com a Associação Brasileira da Indústria de Shoppings, conversamos com a Fiesp, conversei com a Associação Brasileira dos Hospitais Privados, porque são os grandes usuários, né? Para a gente defender alguns pontos. E teve uma audiência pública lá e tinham 41 deputados, tá? E daí ninguém fez nenhuma pergunta. Tá? Eu falei, pô, ou vocês não entenderam nada ou vocês entenderam tudo, né? Tá? Então disseram, não, ficou claro os seus pontos, tudo bem. Eu já esperava uma chuva de contestações, reclamações e tudo, tá? Mas eu falei, não, foi bem, tá bom, nós entendemos tudo. Falei, então tá bom, tá? Então essas questões realmente de água, ou a gente consegue passar realmente tudo, ou ninguém entendeu nada. A gente fica sempre com essa Parabéns dúvida. pela palestra. Tá, a gente tem realmente, a água subterrânea sofre muito de ninguém imaginar o tamanho dela, né? Tá? Então, brincando, enquanto ninguém tem pergunta, eu falo assim, minha esposa é médica, e teve uma médica que falou assim para mim numa reunião, porque eu sou médica do Hospital X e tal, e eu não bebo água subterrânea. Eu falei, sim, senhor, então vamos lá. Primeira coisa, essa aguinha que está em cima da sua mesa, uma garrafinha de água mineral cortada. Medicamento dos maiores fabricantes, cortado. Água do seu hospital, nem pensar. Do seu prédio, provavelmente, nem pensar. Seu carro foi fabricado com água subterrânea. Essa roupa que a senhora está usando foi fabricada com água subterrânea e o sapato também. Tá? Então, essa história que não tomo água subterrânea é uma coisa infundada. Tá? A resposta dela foi, contigo não dá para conversar nesses termos. Entendeu? Pô, então, é assim, as pessoas não têm ideia do que é a água subterrânea. Tá? A maior parte da indústria tem poços. Tá? A maior parte da indústria tem poços. Eu trato clientes industriais até hoje, furei milhares de poços para a indústria. Tá? As companhias de saneamento, a Sabesp tinha 1.200 poços, a Copasa tinha em Minas, tinha 2.200 poços. A Embasa na Bahia fala em 7.000 poços, mais a Companhia de Eletrificação Rural da Bahia, que é a SERB, que é uma empresa que faz poços em pequenas comunidades, fala em mais de 15.000 poços. Então, é muito difícil você escapar e dizer que não faz uso de água subterrânea. Tá? Provavelmente, esses computadores que nós estamos usando, fone de ouvido, mouse, foi tudo produzido tem um poço lá por trás. Tá? Então, é realmente difícil. Tá? Eu estou vendo os nomes aqui, Emerson, Sérgio, Sandra, Lucas, Marco Antônio. Pô, ninguém tem uma perguntinha aí para... Eu tenho mais. Deixa eles criarem coragem, eu vou fazendo, tá? Então abri a tela de uma maneira aqui que dá para ver a moçada aqui. Eu vou perguntando, eu faço as honras e aí o pessoal vai perdendo a vergonha. Vai se animando. Deixa eu perguntar, só para esclarecer mesmo. Eu sou indústria, por exemplo, e quero utilizar água subterrânea. O meu investimento vai ser um investimento inicial, depois eu vou pagar a conta ou a água vai chegar e eu vou usar e tudo bem? A grande vantagem do poço é essa. Vamos pensar, você não tem o poço. Tá? Por exemplo, agora estão os galpões industriais, e todo galpão industrial tem uma bateria de poços porque necessita de água e a água tem custo. Você já tem uma indústria, vamos dizer que você é um dos raros que não tem poços. Você vai contratar uma empresa, vai preencher os procedimentos legais, vai solicitar outorga bonitinho, o Estado vai te dar, você vai perfurar. Legal, investiu. Vamos pensar na redução de custo. Então, vamos dizer que você é uma indústria que usava 20.000 litros por hora. Tá? Você comprava isso da concessionária. Vamos fazer uma conta simplista. Tá? Então, você usava 20.000 litros por hora. Um poço deve ser utilizado no máximo 20 horas por dia, por uma questão de utilização e de preservação. Então, quando o DAE, aqui em São Paulo, Departamento de Águas e Energia Elétrica, ou o órgão gestor do teu estado te dá
essa outorga de uso, ele vai te dar uma vazão e um número de horas. Então, vamos dizer que foram 600 horas. Então, 600 horas por mês, 20 horas por dia. Você está usando na tua indústria 12 mil metros cúbicos. Uma tarifa de São Paulo seria R$20 por metro cúbico. Água. O esgoto você vai continuar pagando. Então, vamos fazer a conta de água. Vamos dizer que está uma tarifa média de mil. Vamos usar uma tarifa de R$15 por metro cúbico. Vezes 15. Nem usei os 20 aqui de São Paulo. Você vai pagar de água hoje, você vai estar pagando R$180 mil de água e R$180 mil de esgoto. Isso é a tua conta pública com uma tarifa de 15 reais por metro cúbico. Então, eu estou pagando 180 de água, 180 de esgoto. Legal. Vou furar o poço. Tá? O que eu vou pagar? Você vai pagar 3 centavos por metro cúbico para o comitê de bacia. Você vai pagar, em vez de R$180 mil de água, você vai pagar R$360. Aí você tem o custo de operação do poço, então você vai gastar, vamos dizer que você vai gastar tratamento R$1 por metro cúbico. Você vai gastar R$12 mil por mês. Lembra que o esgoto você está pagando 180, só que em vez de pagar 180 de água, você vai pagar 12. É isso que você vai pagar. Eu estou colocando a conta de R$1 de metro cúbico de manutenção do poço, troca de bomba, para você ter tratamento, vai gastar R$1 por metro cúbico. Então, é uma redução importante. E isso pesa para a concessionária. A gente teve um caso, vou dizer para vocês, absurdo, que o município foi a um cliente, que é uma pequena fábrica automotiva no Brasil, e disse o seguinte: você vai ter que parar seus poços. Nós estamos falando em R$600 mil de água por mês. Então, como é que uma indústria pode acordar no dia seguinte, alguém bater na porta dele e dizer: não, você que estava economizando 180 mil, amanhã não pode? Isso não existe. Então, essa foi uma grande luta nossa com o novo marco regulatório de saneamento. E o resultado disso foi: a indústria está protegida do ponto de vista de utilizar água subterrânea. Não só a indústria, mas o hotel. Como é que um hotel pode acordar amanhã, o cara bater na porta, foi o caso de Cuiabá, e dizer: não, agora você não pode mais utilizar poços. A Abas entrou com uma ação contra a concessionária, nós ganhamos agora todos os recursos. É incabível. Então, quem paga essa conta? Se fosse cobrar, cada vez que eu fosse comprar uma carne em Cuiabá ou fosse me hospedar no hotel, essa conta ia sobrar para nós. Então, a redução de custo é muito importante. Então, imagina, você pagava 180, você contrata um poço, vamos dar um número. O poço é uma coisa que precisa de um projeto correto, cada local tem sua geologia específica, tem que ter uma empresa séria para fazer, tem que ter cuidados para fazer direito, não é um buraco por aí. Então, vamos dizer que você gastou 200 mil. Poço, bomba, não pode gastar 50, 70, pode gastar 250, 200 mil. Você pagou isso em 40 dias. Tá? E quanto você vai usar? Você vai utilizar durante 20, 25, 30 anos. Tem o poço de Lis, né, da Sabesp, é 1908, não é, Souza? É um poço lá que é de 1908, 10. Está operando. Eu trabalhei em poços aqui que foram feitos na época da Segunda Guerra, que não tinha aço no Brasil, e os poços, o revestimento, o tubo do poço foi feito de cerâmica, pela empresa Gotal pela Corner. Foi feito de cerâmica porque não tinha aço no Brasil. Poços da Segunda Guerra, que até a última vez que eu vi, estavam operando. Então, multiplica isso por 180 mil, por 50 anos, entendeu? Uma coisa importante. Então, o poço é uma fonte de redução. Outra, está faltando água, a garantia do abastecimento na indústria é uma coisa importante. O que eu vejo muito, a indústria continua furando novos poços? Sim, sim, mas eu vejo muita coisa que não está operando adequadamente, que pode ser melhorado. Poço requer manutenção. Os tratamentos, eu tenho feito muito retrofit em tratamentos que estão lá operando, o cara estava lá operando 20 anos e perdi um monte de água e tá ok. Agora, principalmente agora, com os custos mais apertados, opa, peraí, eu já tenho tudo, já tenho posto de tratamento, então eu vou investir e melhorar o que eu tenho para reduzir a minha perda, para diminuir o meu custo operacional, para produzir mais água. Isso dá para fazer? Dá.
eu tenho um trabalho, uma apresentação, só que a redução do custo de energia elétrica na indústria, operação de postos, tá? Onde eu mostro que os números são assim, 5% de vazão que você acha que não é nada, estavam reduções de 270 mil reais por ano, tá? É um exemplo real. Às vezes, isso não é nada. Não. Postos operam 600 horas por mês, 365 dias por ano, durante muitos anos. Então, qualquer pequeno percentual é uma coisa que, quando você enxerga, é um número importante. Tá? Então, é uma coisa, é uma fonte realmente de redução de custo para todo mundo. A água tem um valor econômico importante. Tá? Bom. Ó, o Sérgio levantou a mãozinha aqui. Sérgio Cardoso, seja bem-vindo. Sérgio Cardoso, achei aqui o Sérgio aqui. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Meu nome é Sérgio, sou aqui do Rio Grande do Sul. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua apresentação eu não observei nenhuma relação que tu fizestes com a questão da gestão da água subterrânea dentro do sistema de política pública de recursos hídricos, já que quando a política pública de água ela trata da água superficial e água subterrânea, tu não fizesse nenhuma abordagem nesse assunto, podia falar um pouquinho sobre isso? Olha, tem um projeto da ANA, inclusive, de gestão integrada. Tá? A gente tem uma proposta de gestão integrada no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Não dá para fazer gestão de água superficial sem água subterrânea e vice-versa. Tá? Para vocês terem ideia, 80% a 90% dos rios no Brasil são abastecidos por fluxo de base, ou seja, por água subterrânea. O que mantém o São Francisco rodando não é a água que vem das nascentes, tá? É a água subterrânea. Então, você não pode fazer gestão de água superficial sem olhar para a água subterrânea. Mas isso, no Brasil, ainda está incipiente, tá? O que se faz é, os comitês de bacia, eles olham muito mais a água superficial e não conseguem ter essa interação com a água subterrânea, tá? Não conseguem medir isso. Esse projeto de gestão integrada saiu lá da Bahia, do Zoltã, porque tem o rio Urucuia, ele tem uma agricultura super importante na bacia do Urucuia, são poços que produzem 1.000 metros cúbicos por hora, são poços grandes, que dependem exclusivamente de água subterrânea, isso tem um peso para o agricultor também, então você começou por lá, mas isso não é uma coisa que no Brasil se faz numa escala sequer próxima do razoável, tá? O que se faz é uma gestão de recursos hídricos mais superficial e a água subterrânea acaba meio no esquecimento, tá? Isso é o que acontece na prática. Aí no Rio Grande do Sul, a gente já passou por uma fase de restrições de uso de água subterrânea, aí você só podia ter poços, eu não sei porquê, não me pergunte, até gostaria de achar alguém que soubesse, que só podia ter para floriculturas, tá? Só a única indústria que podia ter poços era floricultura. Me perguntaram por quê, eu falei, sei lá, vai ver que o governador na época tinha uma floricultura, não tem explicação. Tá? Hoje eu tive até com o diretor do Departamento de Recursos Hídricos, aí, com o Paulo Paim, eu tive com ele agora em dezembro passado, está liberado para a indústria, para o comércio, só não está liberado o uso residencial urbano. Né? E falou, pô, o que mais que você quer? Nós queremos que se cumpra a lei e que você tenha todos os usos, inclusive o residencial urbano. Tá? Então, a gente tem, o Rio Grande do Sul passou por uma fase de restrições severa e agora está muito mais flexível. Tá? O próximo passo é liberar para tudo, tá? Que é um direito teu que está na Constituição. Tá lá, vem desde a água tem preferência para dessedentação de animais e uso humano. Tá? Então, o uso da água também está protegido. Tá? Mas até ter uma gestão integrada, superficial, subterrânea, boa, eu não sei se nós vamos estar, na ativa para ver isso. Tá? Espero que sim, mas né, a gente daqui a pouco já não vai ver. Tá? Isso é uma coisa que precisava. Aí você tem, o Rio Grande do Sul tem muita especificidade de contaminantes por arroz, e análises específicas para o subterrâneo. O Brasil é continental, né?
Então, a gente tem, não dá para dizer que o modelo do Rio Grande do Sul vai funcionar no Ceará ou no Acre ou no Maranhão. Tem muita especificidade no Brasil, pelo tamanho que a gente tem. Né? Então, a gente gostaria que fosse mais integrado. A proposta está lá, foi aprovada na Câmara Técnica de Água Subterrânea, da gestão integrada. Então, se você tiver curiosidade, me manda um e-mail, eu te mando isso. Tá? Que é realmente olhar tudo de uma maneira única. Tá? As duas coisas olhadas de uma maneira única, água superficial e subterrânea. Tá? Não sei se te respondi aí, tá? Para a gente ver se deu para esclarecer, mas essa questão da gestão integrada é confusa, tá? Não é uma coisa simples. Envolve alguns organismos, tá? Comitê de Bacia, órgão de gestão, a ANA, é um trabalhinho, tá? É uma coisa simples, né? Nada relacionado com a água é muito simples, até pelo tamanho disso, tá? É o tamanho disso aí, tá? Eu espero ter te ajudado a esclarecer, mas igual coisa me manda um e-mail que eu te mando lá essa proposta de resolução, tá? Foi votada e aprovada. Obrigado, Sérgio. O Gustavo tem uma pergunta, ele abriu o vídeo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Já vi aqui, achei aqui o Gustavo aqui. Boa tarde, Renan. Tudo bem? Tudo bem? Gustavo, geólogo aqui de Criciúma. Nós conversamos há um mês atrás. Interessante a sua... Tudo bem? Tudo bem? Não lembro, mas tudo bem. A Secretaria de Desenvolvimento aqui em Santa Catarina está fazendo uma sacanagem enorme. Lembrei. Embasados no artigo 6º e 7º do decreto 7.217, os caras têm negado outorga para todo e qualquer fim em áreas que há concessionária. Eu estou com uma briga com os caras, até comentei com eles que isso é uma privatização do recurso hídrico, porque eu depender exclusivamente do aval da concessionária para poder captar é uma ilegalidade, uma loucura. E aí eles me argumentaram que eu não poderia garantir que dentro da minha empresa não há consumo humano. Por isso que a minha outorga ela é regulamentada pela legislação de saneamento básico. Mas o mais louco de tudo é que em duas dessas outorgas, pelo menos, a empresa no escritório para consumo humano tem água da concessionária. Então, olha a confusão que estão fazendo aqui. Santa Catarina tem esse problema, tá? Eu tinha esquecido o teu caso, você me lembrou, eu até te comentei esse caso de Xanxerê lá, tá? Olha só, eles se baseiam, normalmente, quando contestam que você não pode usar, no seguinte coisa. Existe uma Lei Nacional de Saneamento, que é a 11445 de 2007, que essa lei está sendo agora alterada por esse projeto, que é o 4162, que está no Senado, saiu da Câmara, está no Senado. E eles dizem, porque dizia lá nesse projeto o seguinte: a instalação hidráulica predial não poderá ser alimentada por outras fontes, tá? O que isso quer dizer? Que o trecho entre, vamos dizer que aqui passa na rua a minha concessionária, e ela tem uma adutora maior que tem uma ligação que vai até o meu hidrômetro, do meu cavalete que mede a água. A preocupação era que você não ligasse um poço nessa ligação que vai para a concessionária, que a água do teu poço poderia estar contaminada, poderia ir por essa rede sem pressão, o que já é contrário, porque está na lei que a rede pública tem que ter pressão, não pode trabalhar com pressão negativa. O teu poço injetaria água na tua rede e iria contaminar a água da concessionária. Aí se criou um movimento em 2007 de acabar com a perfuração e com todo o uso de água subterrânea no Brasil. Imagina, uma coisa simples, tá? E baseado no quê? Que a instalação hidráulica predial não poderia ser alimentada por outras fontes. Nós fizemos um trabalho grande, fomos ao Ministério da Integração Social, participamos da revisão e saiu o decreto 7217 que regulamenta essa lei, dizendo o seguinte: a instalação hidráulica predial do CAPT ligada à rede pública compreende o trecho entre a ligação da concessionária e passou pelo hidrômetro, ficou até o teu reservatório. Então, se você não liga nesse trecho, não tem qualquer ilegalidade. Deixa eu pegar,
Se você tem um minuto mais, eu pego um slide aqui para me dar só um segundo. Deixa eu só achar aqui. Como é que eu paro? Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Segurem. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Ainda não. Ainda não. Então, peraí, deixa eu achar aqui. Eu tenho um slide só sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos encontrar. Eles têm usado o artigo 45. Da 11445. Tá, então eu vou esse slide, são 3 slides. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Novo marco regulatório. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o que esteja pronto. 2020, nós estamos, né? Então 2019. PCJ, me dá um segundo aqui. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui quem escreveu para a gente. Agradecer a Rogéria Sene, parabéns pela palestra. Rogéria, das revistas Meio Filtrante e Revista TAI, obrigado pela presença e parceria de sempre. A Débora escreveu ótima palestra. Obrigado. João Carlos, parabéns pela palestra, elucidativa, esclarecedora. Gustavo está aqui com a gente interagindo, parabéns pela palestra. Luiz Coelho Botelho, esclarecedora palestra. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vou botar na tela aqui, vou ver se vocês acham agora. Peraí. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Pronto, vocês estão com a minha tela aí? Sim. Entende o que diz a Lei Nacional de Saneamento? Isso mesmo. Então é o seguinte, olha, Gustavo, aqui, ó. Lei Federal 11445, artigo 2º, parágrafo 2º, tá? Artigo 45, parágrafo 2º. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento não poderá ser alimentada por outras fontes, tá? Então, está aqui a rede pública, está aqui o hidrômetro. Instalação hidráulica predial. É esse trecho que vai até o reservatório. Ficou até o reservatório, que as concessionárias falam, não, é tudo. Não. Se confundiu essa questão de instalação hidráulica predial. Isso no direito, o predial está ligado à propriedade privada. Pode ser fundiária ou predial urbana. Não é do prédio, edificação, tá? O resultado disso, eu vou passar o slide. Então, onde está essa setinha aqui, ó? Aqui eu não posso ligar meu poço. Onde que esse poço está ligado aqui? Não posso, tá? Porém, tá vendo o xizinho aí? O que acontece? Isso foi regulamentado, você pode explicar para ele, pelo decreto 7217, que diz que a instalação hidráulica predial mencionada no caput, a rede ou tubulação que vai da ligação de água da prestadora até o reservatório. Esse trecho aqui, eu não posso ligar meu poço. Porém, eu posso, deu para vocês verem aqui a mudança aqui, ó. Uma rede separada é absolutamente legal. Então, aqui não posso, mas eu posso aqui. Então, isso é a explicação. Agora, o que eles fazem? Eles não leem o decreto, pegam a lei que sem o decreto não está regulamentada e usam um pedacinho da lei, tá? Usam um pedacinho da lei. Então, o que acontece com isso? Tá? Opa, ok. Tá? O que acontece com isso? Eles se utilizam do artifício fora da legalidade para tentar impedir teu uso. A questão de potável ou não potável é outra história, porque está ligado à portaria de qualidade de água potável no Brasil, que é a antiga 2914, ela era 36.518, 1469, 2914, agora é a portaria consolidação 05, que está no processo de revisão, está em consulta pública para corrigir essas distorções, inclusive a outra reunião agora era daqui a pouco sobre isso, tá? Que também está em processo de alteração. Então, não tem nenhuma base legal para eles se impedirem. Pode bater o pé com eles, tá? Porque a 11445, acho que até te mandei na ocasião,
essa 7217, tá? O decreto 7217, eu vou botar aqui, ó, L Nacional Saneamento Básico 11445 de 2007, tá? E decreto 7217 de 2010, tá? Então, o decreto é que regulamenta essa lei. Então, não tem base nenhuma. Santa Catarina está com essa gracinha, tá? De querer restringir o uso. Para quê? Para que você compre água obrigatoriamente da concessionária. Foi o caso de Cuiabá. Cuiabá era uma concessionária privada que queria impedir o uso de poços, queria tamponar os poços existentes, ou seja, uma loucura total. Criou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, entre o Ministério Público e a concessionária, que não tinha nada a ver com os usuários, mas dentro desse termo foi colocado que deviam tamponar os poços. Imagina o prejuízo para a cidade de Cuiabá, para toda a indústria que está lá, para todo o hotel que está em Cuiabá, para todo o cliente que gastou dinheiro, investiu, construiu um poço, é dele, propriedade privada, e a concessionária dizia que devia ser tamponado. Então, o Sindicato das Empresas de Energia do Cuiabá, mais o Sinduscom, mais a Sindicato da Indústria, do Parque Industrial de Cuiabá, algumas entidades se juntaram a nós, nós tivemos que ir à Justiça contestar isso, e o resultado foi que isso foi suspenso. Nós entramos com medida, uma liminar cautelar com efeito suspensivo, tá? Para que não se tamponasse nenhum poço e não se impedisse o uso. Se você tem o direito do Estado, teu poço está regular, não tem por que ter qualquer restrição de uso, tá? Isso é pacífico. Então, pode bater o pé aí e brigar com eles, tá? Muito bom, muito bom. O senhor José Paulo disse que no começo a gente tinha conteúdo aí para ficar um tempão aqui. Eu confesso que eu tenho mais perguntas, mas nosso tempo tá esgotado. Agradecer ao Gustavo, ao Sérgio que participaram aqui com as perguntas. Muito obrigado. Ao Sérgio tá no vídeo. Apareceu o Sérgio, aqui a gente viu o Sérgio agora. Obrigado, Sérgio, pela participação. Bom, gente, a gente está chegando ao final e sempre no nosso final a gente convida o presidente da Abrafiltros, o senhor João Moura, para algumas palavras do nosso encerramento. Então, o seu João Moura está aqui com a gente. Seja bem-vindo, presidente. Agora achei aqui. Cadê? Chegou. Boa tarde, José Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quando eu digo para você seja muito bem-vindo, é que eu espero que você volte a falar conosco assim que nós entendemos que as coisas estão normalizadas. Eu gostei bastante, mas eu tenho algumas perguntas para fazer e diante do horário eu não vou fazer. Mas eu queria agradecer você, a todos que estiveram conosco nesse momento, que nos deu a oportunidade de saber e falar um pouquinho das águas subterrâneas. Eu espero ver você em breve. Um grande abraço para você e a todos que estiveram presentes conosco. Depois eu vou usar o seu e-mail que eu já anotei aqui, para que a gente possa trocar um pouco de informação. Muitíssimo grato de você ter atendido o pedido nosso, aí, o nosso convite para essa live, através do nosso colaborador, aí, o nosso Adriano. Muito obrigado, um grande abraço. Como eu disse, espero vê-lo em breve. Obrigado, João. Contem sempre comigo, a gente está sempre à disposição, tá? E realmente, me manda as perguntas por e-mail, se você precisar me chama, se vocês precisarem marcar uma outra, aí a gente muda. Eu fiquei com o Adriano, foi até difícil conseguir afinar um tema, porque a água é uma coisa tem tantas variáveis, tanta coisa envolvida que é difícil achar, tá? Se eu for falar só sobre a questão legal e contar a história toda, a gente vai ficar uns 15 dias só na briga da defesa do projeto de lei. Mas nós precisamos falar sim, porque é uma posição bastante importante a água. Né? Para todos os segmentos, a água é vital. E eu acho que a gente tem que conversar mais, né, e trazer cada vez mais esse assunto. Sem dúvida. Então, contem comigo, meu. Legal. Obrigado então, a vocês. Muitíssimo grato aí, prazer em conhecê-lo, tá? Um grande abraço. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente.
alguns recadinhos finais, lembrá-los que se você não conseguiu assistir o conteúdo por completo, ele estará ao final, daqui a alguns dias, na íntegra no canal da TV Filtros, o canal das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, no YouTube. E convidá-los, né, para os próximos encontros, quinta-feira agora, falando sobre processo decisório, como tomar melhores decisões, aqui às 15 horas. Na semana que vem, mais 2 temas, pós-venda e também meio ambiente, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Sr. José Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns por todo o conteúdo apresentado. Foi muito importante, esclarecedor, como todos colocaram aqui. E a gente espera que, quando tudo isso passar, você esteja presente como convidado do nosso presidente no ciclo de palestras da Abrafields, que acontece presencialmente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Contem sempre comigo. Legal. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo programa. Fiquem bem, fiquem em casa se puderem e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau a todos.